A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. A pessoa espiritualmente amadurecida aprendeu as grandes artes de permanecer presente e de se desapegar. Sua flexibilidade percebe que não existe apenas um único modo de prática ou uma única tradição espiritual elevada, mas sim que existem muitos caminhos. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nós temos falado nos últimos programas a respeito do tema da maturidade espiritual, com base nos estudos realizados por um importante autor e já conhecido aqui no Café Literário, instrutor de meditação, tem um doutorado na área da psicologia clínica e ele se chama Jack Kornfield. O livro Um Caminho com o Coração, da editora Cultrix, capítulo 21. Está bem lá no final do livro. O nosso autor propõe algumas reflexões importantes sobre as qualidades de uma espiritualidade amadurecida. O que significa dizer, quais são aquelas características, ou como dissemos, aquelas qualidades que aparecem quando nós amadurecemos no nosso desenvolvimento espiritual. Da mesma forma que amadurecemos intelectualmente, emocionalmente e fisicamente, podemos também amadurecer espiritualmente. Todo aquele que de alguma forma está percorrendo um caminho espiritual dentro de uma religião, ou mesmo fora de uma religião tradicional, depara-se com essa questão. A minha prática espiritual, o meu desenvolvimento espiritual tem amadurecido ao longo dos anos, ao longo dos tempos? Ou será que de alguma forma eu tenho apresentado certos sinais de imaturidade no meu caminho espiritual? É uma pergunta difícil, é absolutamente pessoal, e o nosso autor, e muito menos eu aqui no programa, estamos definindo de uma maneira rígida, inflexível, eu diria até autoritária, o que é uma espiritualidade amadurecida. Na verdade, são proposições, são ideias, são reflexões que sugerem sinais de maturidade no nosso caminho espiritual. Então, segundo Jack Kornfield, e temos feito algum paralelo com o pensamento espírita, conforme as anotações de Allan Kardec, Leon Denis e outros, e eventualmente também comparando com algumas referências do cristianismo, citando místicos, pessoas que de alguma forma revelam uma maturidade espiritual. Vamos mais uma vez citar as outras qualidades para termos uma visão de conjunto. A primeira qualidade que ele analisou, na verdade, para cada uma dessas qualidades, nós temos feito pelo menos um programa. O não idealismo, a benevolência, que é a segunda qualidade, a paciência, que é a terceira, um tema importante, a imediação foi a quarta qualidade da maturidade espiritual. Depois falamos do sentimento integrado e pessoal do sagrado. Em seguida, o questionamento, que é a sexta qualidade. E hoje é a sétima. Nós vamos falar sobre a flexibilidade. Esse é um dos temas que eu considero, de maneira pessoal, um dos mais importantes. A flexibilidade. Amigo ouvinte, como é desafiador lidar com essa questão.
O que é a flexibilidade? Vamos pensar juntos sobre isto. E como é que isso se reflete no nosso caminho de desenvolvimento espiritual? Ele começa com uma referência, com uma analogia, uma comparação com a natureza, que é o bambu. Aliás, uma referência muito importante. Ele começa dizendo assim: a maturidade espiritual permite que, da mesma forma que o bambu, nos movamos com o vento, respondendo ao mundo com a nossa compreensão e o nosso coração, respeitando as circunstâncias mutáveis à nossa volta. Então vamos entender o que ele está propondo aqui no item flexibilidade. E por que maturidade espiritual combina com flexibilidade? Vamos imaginar, querido amigo que nos ouve, a figura do bambu. Todo mundo conhece essa imagem, essa figura da natureza. O bambu normalmente alcança alturas bem elevadas e ele não se quebra, pelo menos de maneira fácil. E o grande segredo natural para que isto ocorra, não se quebrar ante o impacto do vento, é que ele é flexível. Quer dizer, quando o vento vem mais forte, ele não cria resistência, ele se dobra na direção do vento. Ele não faz o embate, ele não se opõe, tudo entre aspas, que não é um ato de consciência, é um dado natural. Como é importante essa comparação? Isso significa flexibilidade. O que se opõe a essa ideia? Rigidez. Se observarmos, por exemplo, as pontes e as passarelas, sobretudo as mais altas e as maiores, elas também, segundo as leis da física, da engenharia, as pontes não são, na realidade, estruturas tão rígidas assim como nós supomos. Elas, obviamente, possuem uma estrutura maciça, sólida, forte, mas elas são flexíveis. Elas se movem. Por isso existem alguns espaços entre aquelas placas maiores, porque existe o fenômeno da dilatação. Então não vai haver ali uma ruptura, vamos dizer assim. E elas podem até balançar. Quem é que nunca, isso pode dar até muito medo, mas quem é que nunca passou por uma passarela, por exemplo, e sentiu que ela vibra? Também é a mesma ideia, a flexibilidade, a não rigidez. O princípio da não rigidez. Onde tem rigidez, tem desafio, tem problema. Onde tem flexibilidade, tem caminho, tem resiliência, tem superação, tem solução. Normalmente, a rigidez vai criar muitos desafios e muitos problemas. Porque a rigidez, e o que sempre vai curar isso é a flexibilidade, a rigidez pode se apresentar de vários modos. Vamos pensar aqui juntos. De que forma uma estrutura rígida se revela? Vamos pensar nas expressões do ser humano. O ser humano pensa, sente, avalia e age, toma decisões. A rigidez pode aparecer em todas essas dimensões. Portanto, uma dureza, uma rigidez no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de fazer avaliações, julgamentos e na hora de tomar uma decisão, ou simplesmente quando ele se comporta de maneira direta, de maneira manifesta. A rigidez pode aparecer nessas várias dimensões. A rigidez no pensar. Olha, eu sempre pensei dessa forma e nada do que você venha me dizer vai mudar a minha forma de pensar. Isso é rigidez. É porque, no fundo, nós acreditamos
isso é uma crença de fato, racional, cognitiva, de que se eu penso assim há muitos anos, e de algum modo a minha vida deu certo até hoje, então o meu modo de pensar está correto e o seu está errado. Porque o pensamento rígido, ele é categórico, ele é excludente. É isto, não aquilo. Isso é rigidez. Uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, ou pode ser algo, ou pode significar algo, a depender de um contexto. Tudo tem que ser visto com certa flexibilidade, com certa maleabilidade. Eu não estou dizendo que, dando um jeitinho, o que é errado pode parecer certo. Não, não é jeitinho. Jeitinho não é um conceito ético. Jeitinho é outra coisa. De modo que flexibilidade não é dar um jeitinho. Flexibilidade é relativizar, contextualizar, tornar o pensamento mais elástico. É ver uma mesma questão por vários ângulos. Como já disse alguém, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu aprendi isso com Leonardo Boff. Eu penso que ele, então, é o autor. A flexibilidade cognitiva, ou a rigidez, que é o oposto, cognitiva, é essa dureza no modo de pensar. Eu sempre pensei assim, e é assim que eu vou continuar pensando. Isto tem nome, é rigidez. Bom, maturidade não combina com nenhum tipo de rigidez. Vamos lá. Maturidade emocional não vai combinar com rigidez emocional. Maturidade intelectual não combina com rigidez no campo das ideias. Então, do mesmo modo, maturidade espiritual não combina com uma rigidez espiritual. Vamos já explicar o que isso talvez signifique. Mas retomando a ideia para concluirmos esse primeiro ponto, a maturidade espiritual, como diz o nosso autor, permite que nos movamos com o vento. Mover-se com o vento e não contra o vento é agir, é comportar-se como o bambu. Tem hora que não há o que fazer, não há como enfrentar, não há como criar resistência. Então, o conceito de aceitação é um conceito técnico que não significa baixar a cabeça e concordar com tudo. Pode se manifestar criticamente, pode discordar, mas isso não significa passividade. E nem o oposto, em certo sentido, dureza, rigidez. E como falávamos, existe também a rigidez no modo de sentir. Porque a rigidez é um tipo de apego. Um apego às ideias e um apego também às emoções. Essa é a minha forma de lidar e de responder a tudo. Eu sou irritado mesmo, eu sou impaciente mesmo. Isso é um apego às emoções, é uma rigidez. Uma coisa é aceitar o meu padrão de respostas emocionais. Outra coisa é tomar consciência disso e investir em processos de mudança. Freud costumava pensar, o grande pai da psicanálise, que onde há inconsciência deve haver a consciência, a tomada de consciência. Alguém já adaptou isto e podemos repetir. Onde haja inflexibilidade, onde haja rigidez, que passe a existir flexibilidade, maleabilidade. Portanto, amigo ouvinte, na maturidade espiritual, ou ainda, quando nós, no nosso caminho espiritual, amadurecemos, esteja você, eu sempre falo isso e é importante repetir, esteja você em algum grupo católico, em algum grupo evangélico, qualquer que seja a denominação, esteja você numa instituição espiritualista de orientação kardecista, esteja você num culto de matriz africana, esteja você
numa sinagoga, onde quer que você esteja trabalhando a sua espiritualidade, ou mesmo fora de qualquer religião, trilhando o seu próprio caminho de desenvolvimento espiritual na relação direta com a vida, é preciso cultivar a flexibilidade. Vamos lá para o que diz Jack Kornfield. A pessoa espiritualmente amadurecida aprendeu as grandes artes de permanecer presente e de se desapegar. Então, o primeiro ponto aqui é importante. A maturidade espiritual envolve um tipo de flexibilidade no pensar e no sentir. E nós começamos a aprender, estou citando aqui o autor, a capacidade de permanecer presente e treinar o desapego. Repetindo, amigo ouvinte, desapegar de ideias, de conceitos fechados e desapegar de muitas emoções. Ele prossegue. Sua flexibilidade percebe que não existe apenas um único modo de prática ou uma única tradição espiritual elevada. Isso é muito importante. Mas então o que existe? Existem muitos caminhos. Este aspecto, na minha avaliação, é o mais importante no item flexibilidade e talvez no campo geral dos estudos sobre a maturidade espiritual. Compreender e entender, compreender e aceitar, porque às vezes eu compreendo e não aceito. Compreender e aceitar que não existe apenas um único modo de prática, um único caminho, uma única tradição espiritual elevada, que, dentro de uma estrutura de pensamento rígido, que vai ser também excludente, categórico, ou isto ou aquilo, isto e não aquilo, vai me levar a ver o outro caminho, na verdade, no plural, os demais caminhos como caminhos inferiores. O meu, lá no fundo, eu passo a acreditar, mas bem lá no fundo da minha mente e do meu coração, o meu caminho espiritual é melhor, é superior. Porque ele, que não trilha o meu caminho espiritual, ele ainda não entendeu, aí vem os conceitos doutrinários, que Deus é misericordioso. Eles ainda não entenderam que a reencarnação é uma lei universal. Eles ainda não entenderam, e assim por diante. Eu repito, o conceito doutrinário, nesse caso, é usado de forma categórica, excludente, e impõe e afirma que o meu caminho é melhor. Isso é uma espécie de fundamentalismo. E uma espiritualidade amadurecida, religiosa ou não, não pode combinar com fundamentalismo, porque qualquer fundamentalismo vai também gerar prática de violência. Excluir é um ato de violência. O que se opõe a isso? Num clima de espiritualidade amadurecida, incluir, aceitar, integrar e o passo interpessoal fundamental, dialogar. Dialogar é fundamental. Por isso, há eu diria, uma tendência importante ou significativa de investirmos bastante no chamado diálogo interreligioso. Porque, como um grande teólogo da modernidade chegou a afirmar, não haverá paz no mundo se não houver paz também entre as religiões. Então é preciso o diálogo. E saber dialogar é algo muito difícil. Existem, portanto, muitos caminhos. O meu é o melhor que existe para mim. Mas isso não pode ser utilizado como um argumento para afirmar que o meu é o melhor de todos. Por que é o melhor para mim?
porque é o que eu tenho, é o que eu recebi, é o que eu aprendi, é o que eu adquiri depois de percorrer tantos outros, e ele é aquele que me dá sentido. Ele me conforta, ele me orienta, ele me consola, então ele é o melhor para mim, mas isso não o torna o melhor para todos. Uma espiritualidade amadurecida, portanto, oferece essa flexibilidade que abraça o diferente e me coloca ao lado dele, não abaixo e nem acima. E ele vai dar um passo aqui importante, amigo ouvinte, quando ele diz que a vida espiritual não significa a adoção de alguma filosofia, algum conjunto de crenças ou de tradições. E por que isto? Olha a sutileza aqui, e eu diria a riqueza desse argumento. Porque a vida espiritual não é uma bandeira a ser definida em oposição a alguém ou a alguma coisa. Isso também é muito importante. Ele colocou a palavra bandeira entre aspas. Mas a ideia é exatamente esta. Levantar uma bandeira opondo-se a alguém ou opondo-se a alguma coisa. Eu que tenho este caminho espiritual, eu que sigo esta religião, essa minha religião vai mudar o mundo, vai mudar as pessoas, e no futuro todos terão esta religião. Isso não cabe. Não cabe no momento que estamos vivendo, de tanta violência, de tanta exclusão, de tantas injustiças. Nós que estamos trilhando um caminho espiritual, religioso, ou não merecemos fazer isto. O mundo não precisa disso. Que você, que eu, que nós possamos levantar outras bandeiras. A bandeira da gentileza, a bandeira da compaixão, a bandeira do acolhimento, da inclusão, da justiça, da luta contra os preconceitos. Essas bandeiras são necessárias. Se o meu caminho espiritual envolve isso, está ótimo. Mas a bandeira religiosa eu não posso levantar enquanto um processo de oposição a outras religiões ou outros caminhos espirituais. Porque aí, em nome de um conjunto de ensinamentos, todos esses ensinamentos nos convidam ao bem, à compaixão. Eu brigar com o outro para impor o meu caminho espiritual ou a minha religião é, no mínimo, uma contradição. Não combina. E Jack Kornfield, em algum momento aqui dessa sessão do livro, ele nos fala que essa flexibilidade, ela traz leveza e até bom humor. Eu sempre lembro de um amigo meu muito querido, que é integrante de uma religião de orientação evangélica e que me deu uma Bíblia de presente, que eu guardo e uso com muito carinho, a Bíblia de Jerusalém. E na dedicatória ele escreve, bom, o amigo sabe, se dirigindo a mim, que a minha crença religiosa não inclui o conceito da reencarnação. Mas se eu estiver equivocado, eu peço a Deus que nos encontremos na próxima. Eu acho que essa ideia de leveza que a flexibilidade do nosso caminho espiritual oferece. É brincar um pouco com tudo isso, um brincar com aspas, um brincar no sentido da leveza. Estamos repetindo aqui essa ideia. Tornar isso leve, porque senão nós vamos investir em disputas, em dureza, em rigidez. Isso não contribui para a construção da paz no mundo e de relações mais justas. Por isso, meditemos em torno desse conceito que Jack Kornfield coloca no texto, da flexibilidade como uma qualidade do caminho espiritual amadurecido.
Leon Denis, o grande pensador espírita, na sua obra Depois da Morte, na parte em que ele faz um estudo geral das religiões e fala da doutrina secreta, ele diz assim: a verdadeira religião se eleva acima de todas as crenças e a nenhuma maldiz. Eu penso que para alcançarmos esta compreensão, nós teremos que desenvolver muita flexibilidade no nosso caminho espiritual. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e agradecemos a sua presença aqui no programa Café Literário, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. E hoje, particularmente, desejando a você e a sua família um bom Natal. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.